A todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, como vocês sabem, eu não sou pregadora, né? Sou apenas uma irmã que gosta de compartilhar a palavra do Senhor. E, irmãos e irmãs, eu senti no meu coração de fazer um tema. Tenho algumas folhas aqui que eu anotei alguns versículos e eu quero estar compartilhando com vocês, né? Para o vídeo não ficar muito extenso, aí eu vou fazer por parte. Serão 5 partes, né? Falando a respeito sobre a mulher, principalmente sobre a mulher casada, amém? Então nós vamos ter 5 partes sobre esta palavra, sobre esses versículos, amém? Para não ficar muito extenso, vai ser dividido no vídeo. O primeiro versículo eu quero compartilhar com as irmãs, os irmãos, principalmente com as minhas irmãs, porque às vezes nós erramos, irmãs, por falta de nós conhecer e examinar mais as escrituras, né? Então vamos lá. A primeira parte sobre as mulheres está escrito a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Né? A mulher casada, ela tem uma missão. Algumas missões, né? Mas qual é a primeira missão da mulher? Gênesis 2,18 diz assim, ó: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Irmãs, louvado o nome do Senhor, a mulher, ela tem uma missão. A primeira missão de uma mulher casada é ser adjuntora. O que você quer dizer ser adjuntora? Auxiliadora, né? Alguém que está ali para ajudar, né? Então a mulher casada, ela tem essa missão de auxiliar o marido, de ajudar ele. Aqui quando a palavra fala que esteja como diante dele, muitas mulheres acham que é diante, na frente do homem. Só que esse diante dele, que está escrita a palavra, significando o quê? Significando que o homem, ele precisa, né, de ter uma mulher que esteja ali com ele, que seja aquela mulher que está pronta para ajudar ele, nem seja em qual área que for. Diante dele, não é na frente do homem, mas é aquela que está ali pronta para ajudar o homem. Então, a mulher casada, ela deve ser esse apoio para o marido, né? A mulher, ela precisa ser esse suporte, né? Se está passando um momento difícil, a mulher, ela precisa ser um suporte para o seu marido, ela precisa auxiliar, ela precisa ser aquela que vai dar a ele palavras de ânimo, né? Ela precisa ser aquela mulher que esteja ali com ele falando, não, eu estou com você, dependendo da circunstância. Então, é isso que o Senhor, ele quer das mulheres casadas. É isso que uma mulher, ela tem que já entrar num casamento pensando nisso. Ela está ali para ser um suporte, para auxiliar, para ser uma ajuda. Quantos homens que, infelizmente, quando estão passando por algum momento difícil, muitas das vezes a esposa não está ali, né? Ela está nos momentos bons, mas quando vem a tempestade, a mulher, ela se afasta, ela julga o homem, ela começa a rejeitar ele, né? Se está passando por algum problema na saúde ou o que for. Então a mulher, ela deve ser uma auxiliadora, ela deve ser essa disjuntora, porque foi para isso que Deus, ele fez a mulher, né? Deus fez a mulher para auxiliar o homem, né? O homem não foi feito por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem, né? A Bíblia fala sobre isso lá na frente, nós vamos ler. Então nós, mulheres, nós precisamos, né, buscar do Espírito Santo para que ele venha nos dar essa sabedoria para ser o que? Um suporte. Nós não estamos, supondo quando nós nos casamos, nós não estamos num casamento para que o homem faça a nossa vontade, para que ele satisfaça, né, os nossos anseios. Não, nós temos que entrar no relacionamento já sabendo que nós vamos estar ali como suporte, como alguém que vai ajudar, né? A mulher, ela precisa
entender qual é o seu papel diante do Senhor e diante dos homens. Irmãs, nós estamos vivendo um tempo de um feminismo gospel, infelizmente. Mulheres que não querem mais ser auxiliadora do esposo, não quer mais ajudar o marido, não quer estar ali pronta para ajudar, muitas das vezes quer ter sucesso profissional, né? Mulheres que querem crescer, mulheres que querem liderar, só que nós devemos entender isso, irmãs. Nós mulheres, nós não fomos feitas para isso. O Senhor não nos fez para nós ser líder, para nós ser servida. O Senhor nos fez para servir. Nós temos que entender qual é o nosso papel. Porque por mais que uma mulher ela queira talvez ser líder, estar na frente de algo ali, louvado o nome do Senhor, ela vai estar ali indo contra a palavra de Deus, mesmo que ela estiver fazendo algo que ela falasse, para Deus. Mas só que não é. Os princípios bíblicos não nos mandam ser alguém que está à frente, mas alguém que está do lado, alguém que está ali como um suporte de ajuda, né? Seja na nossa casa, com os nossos filhos ou com o esposo, nós devemos estar presentes, irmãs. Né? Às vezes muitas mulheres se casam, mas elas querem ser como as mulheres solteiras, ter as suas próprias idas, suas próprias escolhas, né? Elas querem ser independentes, só que a Bíblia não nos ensina dessa forma, minhas irmãs. Nós precisamos tomar cuidado, porque se nós não estamos colocando a Bíblia como manual, nós estamos colocando o mundo. E se nós tirar a Bíblia e colocar o mundo, nós não vamos ser salvas, né? Agora olha para você ver. Quando nós há em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 4, fala sobre uma parte muito interessante, sobre a mulher casada, ela não deve negar-se ao seu marido. A mulher casada, ela não deve achar que ela manda em si própria. Olha o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 7, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. Também da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Olha para você ver, a mulher, ela precisa ter esse entendimento. Ela precisa entender que diante da palavra do Senhor, o papel dela é ser uma mulher que não se nega ao seu marido, né? Que não inventa 1001 desculpas para o esposo. Não pode. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando a mulher ela se nega, né, no caso ao seu marido, é aonde o diabo ele vai entrar no casamento. Porque se a mulher não quer nada com o marido, né, por mais que isso, não estou justificando o erro de muitos homens, mas pela palavra do Senhor, o que acontece? Por causa da incontinência, o diabo ele entra, tanto na vida da mulher como na vida do homem. Então a mulher ela deve ter isso em mente. E o corpo da mulher é algo interessante, né? Tem mulher que fala assim, meu corpo, minhas regras. Só que a Bíblia não nos ensina dessa forma. Isso é um falar do mundo. A Bíblia diz que o corpo da mulher casada, que nós estamos falando de uma mulher casada, amém? O corpo de uma mulher casada não é dela, é do seu marido. Então você não pode modificar coisas no seu corpo se o seu marido não quer. Se você quer viver a palavra e herdar o reino dos céus, você vai ter que se submeter a isso. Você vai ter que entender que você se casou, o seu corpo é do seu marido. Né? Tem muitas mulheres que querem fazer do seu jeito. Às vezes o marido gosta que ela esteja com o cabelo comprido, ela vai lá e corta ele. Né? Às vezes o marido não quer que use certa roupa, ela vai lá e usa. Está indo contra a palavra do Senhor. Você mulher casada, você tem o seu papel de agradar o seu marido, porque o seu corpo não é seu, da mesma forma que o corpo também do marido não é dele, é da esposa. Né? Então, não existe isso, meu corpo, minhas regras. Não existe isso, quem manda no meu corpo sou eu. Não, a mulher casada é o marido que tem poder sobre o corpo dela. Seja em partes íntimas ou seja em outras partes. Né? A mulher ela não pode pegar e falar assim, eu vou mudar isso e isso, porque eu quero mudar e marido não manda em mim e tal. Não.
pela palavra do Senhor, não é desta forma. Vamos também, a palavra falando em 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 8 e 9, fala que a mulher ela não foi feita, o homem não foi feito para a mulher, o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. Olha para você ver, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9 diz assim, ó, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Olha para você ver, isso aqui é Bíblia, irmão, né? Então muitos falam assim que não, que a mulher ela não precisa de um homem e tal. Só que a mulher, quando nós vamos olhar no princípio da criação, a mulher ela foi feita para o homem. O homem ele foi feito para dominar os animais, para cuidar do jardim. Mas a mulher ela foi feita para o homem, para auxiliar o homem, para cuidar, para ser, né, o suporte para este homem. Então a mulher ela não pode se achar superior ao homem, porque tanto um como o outro são importantes, mas quando nós vamos na palavra do Senhor, nós vemos que a mulher foi feita para o homem, né? Glória a Deus. Agora nós vamos também em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9 ao 13, falando sobre as vestes e o comportamento de uma mulher de Deus. Uma mulher casada que é uma mulher de Deus. Olha para você ver. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Olha só esse versículo, irmãos. É um versículo forte, não é? É um versículo que, às vezes, muitas de nós deixamos passar despercebido. E nós temos que nos atentar mais à palavra do Senhor, irmãos. Olha para você ver que aqui a palavra do Senhor está dizendo, irmãos, louvado o nome do Senhor, que as mulheres devem se ataviar, glória a Deus, com traje honesto, com pudor e modéstia. Aí tem gente que fala assim, mas veste não leva ninguém para o céu. Claro que as vestes não levam. A nossa fé em Jesus Cristo, ela leva. Mas nós temos que nos saber vestir. Porque nem toda veste é para uma mulher de Deus. Principalmente para casada. Então, a mulher, ela deve ter o quê? Honestidade nas suas vestes. É muito interessante, irmãos, que muitos, quando a gente vê aí no mundo, muitos homens, só de olhar para uma mulher, eles conhecem se ela é uma mulher honesta ou é uma mulher desonesta, se ela é uma mulher de respeito ou se ela é uma mulher fácil. Então, pelas vestes, dá para ver. E nós temos que entender isso, porque não é uma coisa, porque a pessoa do mundo, é a palavra que está escrita, né? Então, a mulher, as vestes da mulher de Deus, ela precisa ser uma veste com pudor, com modéstia, né? Simples, com simplicidade, né? Por que é tão interessante quando nós olhamos essa palavra, irmãos? Às vezes muitas mulheres acham que isso não tem nada a ver. A mulher de Deus, ela não deve se vestir para chamar a atenção, aquelas vestes deslumbrantes, por quê? Porque quem faz isso são as mulheres do mundo, que querem que os olhares estejam nela. Então a mulher, ela deve ser o quê? Modéstia, ela deve ser a mulher simples, né? Louvado o nome do Senhor. Não com trança ou pérolas ou vestidos preciosos. Tá vendo? A mulher de Deus, ela não tem que querer usar ornamentos para chamar a atenção, mas ela deve ter um bom caráter diante de Deus e diante dos homens. Por quê? Mas como convém a mulher que faz profissão
servir a Deus. E aí, qual é a profissão de uma mulher de Deus? A profissão de uma mulher de Deus é ter boas obras. Às vezes, muitas pessoas se confundem. Acham que servir a Deus é pregar, é usar os dons, Não, servir a Deus é com boas obras. São atitudes que às vezes para você parece ser tão simples, mas que tem um peso espiritual, né? Que vai definir se você verdadeiramente serve a Deus ou não. Existem muitas mulheres que pregam, que louvam, que usam os dons espirituais, mas que não estão servindo ao Senhor. Porque o papel da mulher de servir é ter boas obras, é ter um bom caráter, é ser uma mulher mansa, é ser uma mulher como está escrito aqui, ó, a mulher é proibido, irmão, diante do Senhor é proibido uma mulher querer ter autoridade sobre o marido. Ela querer, não, porque você vai fazer desse jeito e pronto, porque eu quero desse jeito e pronto. Não, lembra que lá no início nós somos a disjuntora, nós somos auxiliadora, nós somos suporte, nós não devemos querer fazer do nosso jeito, da nossa vontade, mas nós devemos servir a nossa família com alegria, com sujeição, ser submissa, ser uma mulher que não questiona o esposo, né, que não queira saber mais do que ele. É claro que a mulher ela tem a oportunidade de dar a sua opinião. Sim, nós podemos dar a nossa opinião, mas é apenas dar a nossa opinião. Nós não podemos fazer exigências, amém? A mulher de Deus, ela não pode, né, ela exigir, nem que o marido, você vai fazer assim, assim. Não pode. Porque aqui a palavra está dizendo, não permito que a mulher use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Tá vendo que novamente nós estamos indo lá para a criação? Lá para o início? Pois é, lá para o início. E é interessante, irmãos, que quando nós vamos no 15, no versículo 15, ele fala assim, ó, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Esse versículo é muito rejeitado, não é? Infelizmente, irmãos, nós vemos este versículo sendo rejeitado e excluído por muitas mulheres. Por quê? Porque há muitas mulheres que acham, porque é minha escolha, eu tenho filhos se eu quiser ter filho, eu não sou obrigada a ter filhos. Quantas vezes eu já escutei muitas mulheres falando isso? Porque por causa que se eu tiver filho acontece isso. Só que aqui a palavra está dizendo salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Tá vendo? Quando uma mulher ela casa, ela não pode impedir que os filhos venham. Porque se ela fazer isso, ela vai estar indo contra a palavra de Deus. É sério, irmãos, né? É muito sério isso. Quando a mulher ela casa e ela não quer ter filhos, ela está ali sendo rebelde ao Senhor. Ela está ali indo contra a palavra de Deus. Porque o Senhor, ele quer sim que a mulher ela dê luz a filhos. Porque o Senhor, ele deu essa palavra ali para Adão e Eva depois que eles saem do jardim, para que eles multiplicassem, para que a mulher ela foi feita para o homem e também para essa parte. Porque muitas mulheres querem o prazer, mas não querem o fruto deste prazer. E você acha que você está agradando ao Senhor, tendo esse tipo de comportamento, se você tiver? Você acha que você vai estar agradando a Deus, se você ir lá e querer impedir que o seu ventre lhe gere, sendo que foi Deus que fez? Foi Deus que fez, irmãos. Né? Foi Deus que fez a mulher para gerar filhos. Então, como nós vamos querer dizer que nós estamos certos, que nós estamos servindo ao Senhor, se Ele nos deu a missão de gerar filhos,
e nós vamos lá impedir, né? Aí tem muitas mulheres que falam, ah, não, mas eu fui e fiz, supondo, né? Eu fiz uma laqueadura porque o médico falou que se eu tiver mais filho eu vou morrer. Tem muito isso, eu falo porque aconteceu comigo na época, porque eu não tinha um entendimento sobre a palavra do Senhor. Eu não tinha entendimento que isso seria algo errado. Mas quando nós vamos para a palavra, nós vemos que isso é errado, irmão. Não existe isso. Quem determina o dia que uma mulher ela vai morrer ou não é um médico, é Jesus. O autor da vida é Deus. Quantas e quantas mulheres que quando é para ter filho, os médicos desenganam, fala que ela vai morrer ou a criança vai morrer e Deus ele não deixa. Então a mulher ela vai morrer quando o Senhor for querer que ela morra. Nem não podemos colocar essa desculpa. Nem não podemos colocar isso como, vamos se dizer assim, como uma base para uma atitude errada nossa. Olha para você ver os filhos de Judá. Por que os filhos de Judá foram mortos? Né? Eles eram homens maus. Né? Ali, quando eles iam ali, né, se deitar com a mulher, eles pegavam o cimo e jogavam na terra. Aí Deus matou o filho de Judá por causa disso. Então, você acha que é certo? Não é certo, irmãos. Nem o Senhor ele não quer. Mas antes, uma mulher, se ela for ter um filho e o Senhor levar, mas ela ser salva, do que ela viver e depois Deus cobrar dela os filhos que ela impediu, o Senhor impediu as crianças de vir ao mundo, né? Então, irmãos, isso é muito sério. Tem muitas mulheres que são contra o aborto. Eu falo, eu não sou, claro que eu não sou a favor do aborto, mas impedir uma vida de ser gerada também é pior do que um aborto. Você está impedindo uma vida que Deus quer que venha ao mundo. Nem seja você usar, qual for o método que você usa para não ter filhos, você pode ter certeza que diante do Senhor você está em pecado. Você está indo contra os princípios da palavra de Deus. Porque a mulher, ela salva-se-á, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade, na santificação. Tá vendo? Tem que permanecer sendo fiel ao Senhor. Porque caso contrário, irmã, a mulher ela pode pregar, ela pode louvar, ela pode fazer o que for, né? Mas se ela não estiver ali cumprindo o papel dela, que Deus a determinou para a vida dela, felizmente, ela não será salva. Amém? Nós vamos parar por aqui na primeira parte e logo mais na segunda parte para nós meditar. Amém? Continue aí. Vamos meditar. Amém?